Barba falhada? Saiba como deixá-la perfeita. Olá, eu sou o professor Akram Barber, da Escola de Barbearia Akram Barber. Sejam todos bem-vindos. Então, pessoal, hoje nós vamos começar a trabalhar a questão da barba falhada. A barba falhada, ela tem algumas peculiaridades que a gente vai trabalhar agora. Muitas pessoas acham que a barba falhada, porque ela tem pouca barba ou é falhada, ela acaba não deixando crescer a barba. E hoje, como tem uma tendência muito grande dos barbudos, a pessoa que tem a barba falhada também quer ter a barba. Então o que eu faço? Eu convenço meus clientes a deixarem a barba crescer para que eu trabalhe elas. E no fim das contas isso vira uma grande taxa de fidelização também dos meus clientes. Por quê? Porque a gente acaba fazendo com que a barba deles realmente apareça e fique bem legal. Então, vamos lá. Aqui, ó, por exemplo, a barba dele é um pouco falhada. Ela não é uma barba completa, tem algumas marcas de falha no queixo. Então, desse lado aqui, a gente olha que é bem parecido, na verdade, em alguns aspectos do rosto, as falhas. Então, como que a gente trabalha a barba falhada? A gente faz com que iguale um lado com o outro, fazendo com que fique bem certinho. Só que não é tão simples quanto parece. Por quê? Porque a barba falhada exige que seja feita uma medição. E tudo isso eu vou trazer para vocês agora. Aqui a gente vai trabalhar toda a medição do rosto, para que aproveite o máximo de barba, justamente por ela ser falhada, a gente não pode desperdiçar nada de barba, mas temos que trabalhar a barba com que ela fique igual dos dois lados, fique harmônico com o rosto e obviamente isso vai fazer com que ele fique com um desenho diferenciado, né? Então acaba que a barba falhada se torna uma barba bem personalizada, tá? Então vamos lá. Então, pessoal, aqui no rosto dele eu usei a espuma de barbear normal, pode ser espuma pronta ou você fazer a tua espuma mesmo. E na boca, em volta da boca, normalmente eu uso condicionador na parte do bigode, na parte do queixo, porque é uma parte mais sensível. E o condicionador, ele dá mais emoliência para o pelo, tá? Então na hora de fazer o acabamento em volta do bigode, a gente não vai ter problema em machucar o cliente ou fazer com que dê aquela estilingada no pelo, tá? Você também pode usar gel de barbear, fica à vontade, qual for melhor para você. A lâmina da barba tem que ser uma lâmina de alta qualidade, tá? Então aqui a gente começa o seguinte, eu vou trabalhar, eu já identifiquei os desenhos do rosto dele, dos dois lados, e a gente normalmente começa pelo lado que tem menos barba, isso é muito importante. Então esse lado é o que tem menos barba do rosto dele. Aqui eu começo limpando o rosto para eu poder ter visibilidade, tá? No caso, se for o gel de barbear, não vai ter problema. A primeira parte eu faço ao olho. O navalete não pode estar muito deitado no rosto. Por quê? Muito deitado ele faz com que ele, se tiver qualquer imperfeição no rosto, vai cortar. E ele mais inclinado não vai ter esse problema. E aqui nós vamos preservar o máximo de barba que ele tiver. Verificando se está ok.
Essa parte a gente mantém a angulação com o rosto em relação ao pescoço. Não é uma reta, é uma curvatura que tem que ficar, porque quando a pessoa levantar e estiver de pé, o rosto vai fazer uma curvatura leve. Então, se a pessoa tiver muita barba nessa parte aqui, você preserva, pode tirar um pouco, mas manter uma angulação em forma de meia lua, ok? Aqui nós vamos continuar. A medição que eu costumo fazer é em relação à base da orelha. Então aqui eu normalmente vou na base da orelha. Por que na base da orelha? Porque antigamente eu fazia medição pela pontinha da orelha. Só que tem muitas pessoas que estão usando alargadores, ou às vezes o homem usa o brinco numa das orelhas só, e acaba que essa bolinha da orelha se torna um pouquinho maior do que a outra. Então às vezes você faz a medição aqui, acaba pecando e tendo que ficar arrumando o tempo todo. Então a base da orelha é sempre um bom lugar para medição. Por que a orelha? Porque a orelha ela é igual, dos dois lados nós temos a orelha. Então a gente faz toda a medição pela orelha, porque automaticamente quando a gente olha para o cliente ou para as pessoas na rua, a gente faz automaticamente a medição da barba com a orelha. Então você faz toda a medição pela orelha. Essa primeira parte a gente faz a parte de cima a olho, aproveitando o máximo de barba, e a partir daqui a gente vai fazer medição. Aqui, ó, eu sempre gosto de fugir dessa linha do queixo, tá? Que essa linha aqui do queixo é uma linha muito perigosa. Por quê? Porque se você faz um traço bem na linha do queixo, às vezes a pessoa no falar ela vai fazer essa curvatura aqui e vai ficar bem estranho. Então a gente tem que fugir um pouco da curvatura do queixo, 1 ou 2 dedos para baixo. Eu tenho mais costume de fazer a barba com 3 dedos da base da orelha. Um primeiro dedo pega a parte do queixo, o segundo dedo pega a base do queixo e o terceiro dedo te dá uma longitude um pouquinho maior para você até ter margem de erro no caso de alinhar a barba. A barba ela vai seguir uma linha, uma curvatura em relação ao resto do pescoço. Então você vai começar ela aqui com 3 dedos, vem aqui e vai subir até a metade da papada, fazendo um jogo de luz e sombra em relação à papada. Então a pessoa que tiver uma papada um pouquinho maior, mais gordinha, você vai cortar a papada no meio, né? Não cortar efetivamente, você só vai fazer a linha da barba nessa parte da papada, fazendo com que a luz, o jogo de luz e sombra com a barba e com a pele, faça com que a pessoa fique com um aspecto mais magro. Então aqui, normalmente a pessoa pergunta, mas aonde que é o ideal subir a curvatura? Não é melhor deixar aqui na linha do gogó? Ou lá em cima no queixo? Não. Em torno de 2 dedos do queixo, tá? Da ponta do queixo, ou 2 dedos acima do gogó. Vejam, se vocês perceberem, dá basicamente no mesmo lugar. Pessoas que têm o gogó dele está aqui, a bolinha do gogó, o pomo de Adão. Então, a gente vai 2 dedos do pomo de Adão ou 2 dedos da ponta do queixo, tá? Pessoas que têm um pouco maior, a gente faz uma média. Por que não na linha do gogó? Porque daqui para baixo é só pescoço, aqui já não se considera mais barba, né? Daqui, se você fizer uma barba alinhada na ponta do gogó, você vai trazer, quando a pessoa erguer a cabeça, né, ela vai ficar com uma curvatura para baixo. Como o nosso pescoço ele é curvo, né? A gente tem uma curvatura no pescoço, a barba ela tem que ficar também em forma de meia lua nessa região. Porque quando o cliente erguer a cabeça, a barba encaixa no pescoço e vai ficar retinho em relação ao pescoço para quem está olhando de frente o cliente, tá? Importante atentar para esses detalhes. Então vamos lá. Aqui eu vou fazer a medição com 3 dedos. E vou começar a curvatura. Sempre a lâmina de pé em relação à pele, ou seja, perpendicular à pele, para evitar escoriações.
porque assim o pelo acaba levantando e você não pega na pele, você pega só o pelo, o pelo se corta automaticamente na lâmina, porque você acaba levantando o pelo e o peso do pelo faz com que ele se corte na lâmina e não a pele. Então aqui a gente sempre vai trabalhar também a leveza da mão para que não tenha problema em escoriar a pele. Buscar fazer com que a pele esteja sempre esticada, para que não tenha também problema da pele enrugar e cortar. A lâmina ela só corta se você fizer o corte. Em relação à pele, se a lâmina correr. Então, se ela não correr, a gente não tem perigo de cortar o cliente, tá? Outro perigo acontece se a pele enrugar. Se você vier com a lâmina e a pele enrugar, ela pode ser cortada, tá? Mas por isso que a gente vai usar a pele bem esticada. Esticou, passou na área do gogó, do pomo de Adão, tem que tomar cuidado para não escoriar a pele por conta do ossinho mesmo. Então fica pele e osso, fica mais fácil de a gente fazer o corte. Então aqui, quando tiver o cabelo no pomo de Adão, a gente vai puxar para o ladinho e vai trabalhar. Sempre com leveza na mão, muito importante também, trabalhar dia a dia a leveza da mão. Quando passa a lâmina, a pele não pode deformar, quanto menos ficar vermelha. Se ficou vermelha, é sinal de irritação, é sinal que a sua mão está muito pesada. Então, evite trabalhar com muito peso na mão, para que você não tenha problema com o cliente com a irritação da pele. Evitar passar diversas vezes a lâmina no mesmo lugar, também para evitar esse tipo de escoriação. Então vamos lá. A parte do queixo aqui, a gente vai fazer por último. Por quê? Porque é justamente aqui que está o maior problema da barba, a maior falha da barba dele. Até então aqui eu estou trabalhando como se fosse uma barba tradicional, aproveitando a maior quantidade de barba, tá? Normalmente a gente aproveita, e estou trabalhando a angulação na diagonal. Então a gente não está trabalhando uma barba quadrada, a gente está trabalhando uma barba angulada, justamente para aproveitar o máximo de barba que ele tem, tá? Vamos lá. As linhas da barba têm que ficar bem desenhadas, tá? Então aqui a gente faz a limpeza. Pode limpar mais perto do olho, desde que você tenha destreza para isso. É uma região muito sensível, tem que tomar muito cuidado para que não haja escoriação nessa parte também. E aqui, sempre com a lâmina quase perpendicular à pele. Então aqui não dá nem para dizer que é 45 graus, é um pouco mais ainda. É quase 90 graus. Tá? Justamente para trabalhar essa questão. Então, se vocês vejam, aqui ficou bem a pontinha em relação à descida da barba aqui. Tem que fazer essa conexão. Tem pessoas que vão querer fazer a conexão já direta, sem fazer esse ponto da barba. Porém, eu acho mais fácil de medir e fica bem profissional a barba quando ela traz a medida, porque a gente preserva a costeleta no tamanho ideal e faz com que fiquem coisas separadas. Então tem a costeleta, tem a parte do corpo da barba e tudo tem que ser feito na sua organização máxima para que pareça que a barba foi feita por um profissional. Então aqui, pessoal, está feito os 3 dedos. Agora, a medição dessa parte aqui, a gente faz em relação à orelha, ou seja, a base da orelha também. Então, eu ergo a bolinha da orelha para ver, ponho o navalete paralelo ao chão. Por que o chão? Porque o chão eu tenho de medida. Se eu quiser medir em relação ao rosto do cliente,
Você pode pensar assim, eu vou pôr o navalhete aqui e vou fazer a medição em relação à orelha. Por que não vai dar certo? Porque a hora que você sair daqui e for para o outro lado, você não vai saber o ângulo que você pôs. Então isso vai causar um transtorno. Então a barba você pode fazer nesse ângulo, nesse ângulo, nesse ângulo, e eles estão todos remetendo à parte da orelha ali, da mesma forma. Então não pode fazer isso, senão vocês não vão conseguir uma medição de forma satisfatória. Fazer a medição com o navalhete em relação ao chão. Você vai fazer a medição, encostar a pontinha do navalhete bem no canto que você fez e vai em relação à orelha. Então a bolinha da orelha está aqui. Eu vou erguer a bolinha da orelha para ver, em relação ao chão ficou exatamente um dedo com a base da orelha para o navalhete. Isso em relação ao navalhete, em relação ao paralelo ao chão. Por que assim? Porque assim, e obviamente com o rosto do cliente reto. Para você replicar a medida, você tem que estar com as mesmas condições que você fez desse lado. Então aqui a medição foi feita com o dedo na base da orelha e o navalhete aqui, Então eu tenho o começo da linha a um dedo da base da orelha, certo? A parte de cima aqui no final da boca, a gente vai, do final da barba aqui, no final da reta, a gente vai trabalhar em relação à boca. Também o navalhete virado para o chão, a gente vai medir em relação à boca. Então vocês vejam que pega bem pouquinho para cima da linha da boca, vai ficar o navalhete. Pouquinho para cima da linha da boca. Tá? Essa mesma medida você vai replicar lá para que você consiga ter êxito em fazer esse mesmo desenho do outro lado. A parte do desenho da boca já é outra forma de medir nesse sentido aqui. Tá? Então vamos ao outro lado. Esse lado a mesma coisa, a gente vai lá, limpa todo lado. E vamos trabalhar. Vou respeitar a largura aqui da costeleta, então a gente vai lá do outro lado, mede a costeleta do jeito que ficou, aqui ficou um dedo de largura, então eu venho aqui e faço mesmo um dedo, tá? Isso é muito importante, já vi várias pessoas na rua estarem com a barba com a costeleta mais fina que a outra, isso também não é legal. Prestar atenção em todos os detalhes. Venho limpando o rosto. Agora, eu vou fazer a medição para eu saber onde que eu vou, até onde eu vou com a linha. Base da orelha, navalhete virado para o chão e o rosto dele igual eu deixei da outra forma. Base aqui. Então, respeitando a largura, da costeleta, vai aqui, Então, até aqui é a nossa medida. Depois nós vamos fazer a conferência. Um dedo, base da orelha, tá lá novamente, bem ali. Agora nós vamos fazer a curvatura aqui também nessa região para que facilite toda a nossa medição. Cuidado com essa região, é uma pelezinha bem fininha, bem molinha, e às vezes por conta da ponta do queixo ou da orelha mesmo, é fácil de cortar, porque aqui a gente não tem muita forma. Se você não cuidar para segurar bem a pele, ela enruga muito fácil aqui, é uma pelezinha muito molinha. Então é muito fácil de fazer uma escoriação, um corte no cliente. Tomar cuidado com isso. Agora vocês podem estar perguntando, mas por que você não passou a máquina antes na barba dele? Para ficar mais fácil de ver, tal. Primeiro que a barba desenhada a gente evita usar máquina. Só se ela estiver muito, muito grande. Então a gente vai usar a máquina só em casos extremos de muita quantidade de cabelo. Por quê? A barba falhada, justamente por ser falhada, a gente vai trabalhar ela só na tesoura, com a mão livre, no final vocês vão ver. E eu costumo fazer no final para que a gente não bagunce todo o nosso campo de trabalho, fazendo com que fique cheio de cabelo e você tem que fazer
ver e limpar para depois continuar. Então a gente faz o desenho da barba. E outra coisa que é um detalhe importante, como a barba é falhada, na verdade todas as barbas é importante trabalhar dessa forma, com ela cheia, antes de passar a máquina, porque você consegue ter uma visão melhor em relação ao espelho, para você poder ver a curvatura. Tudo que você fizer, você vai olhar no espelho, que o espelho dá uma profundidade para você ter a curvatura do pescoço e ver até mesmo a largura de um lado com o outro, se ficou certo. É ali que o espelho que vai te dizer muitas coisas em relação ao que você está fazendo na barba. E vamos lá, os 3 dedos, base da orelha, 3 dedos, vamos marcar. Aqui eu continuo até emendar lá. Worthy will survive. Então aqui, importante outro detalhe, você vem de frente com o cliente o mais reto possível. Se for o caso, você vira um pouquinho o rosto do cliente para você, para enxergar se ficou proporcional a orelha e a boca às linhas que você fez. Joia? Aqui.